Agora, Brasília, o TCU autoriza a retomada da compra de ônibus escolar pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação, o MEC. Paola Cuenca, de novo aqui com a gente. Não há mais suspeita de superfaturamento na compra dos veículos, Paola? Olha, tanto não há mais suspeita de superfaturamento, como esse processo ele foi inclusive arquivado. Os ministros do Tribunal de Contas da União analisaram nesta quarta-feira a defesa do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação a respeito desse processo de compra de ônibus escolares, centenas de ônibus que seriam destinados principalmente para uso na área rural. Eu lembro que em abril o jornal O Estado de São Paulo fez uma reportagem falando sobre a suspeita de superfaturamento nesses ônibus, que eles estavam sendo colocados para uma venda, uma licitação em valores ali avaliados para serem comprados pelo FNDE de até R$480 mil por ônibus, quando no mercado seria possível encontrar esses veículos por um valor de R$270 mil. Nesse sentido, o valor da licitação que estava sendo colocado em cerca de R$2 bilhões poderia então ser reduzido para R$1,3 bilhão. Esse caso, ele inclusive foi mencionado pelo ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, aqui na Câmara dos Deputados, quando ele falou à Comissão de Educação da Câmara, falando que, na verdade, o preço ele já havia sido reduzido antes da publicação dessa reportagem do Estado de São Paulo, tanto é que o pregão eletrônico foi feito e o valor fechado para a aquisição de todos esses ônibus foi de R$1,5 bilhão aproximadamente. De toda forma, ficou colocado, de acordo com o ministro relator do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, de que não há esses indícios de irregularidade. Ele chegou a dizer no seu voto que o FNDE, por meio ali do Ministério da Educação, conseguiu demonstrar que não há indícios de que a metodologia foi dissimulada para poder aumentar deliberadamente os valores que foram utilizados, ou então que os gestores tenham cometido alguma falta de zelo, de cuidado, ou não observaram normas e práticas no momento de fixar os valores para a compra desses ônibus. Ele seguiu dizendo que a metodologia do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação seguiu as normas previstas, de modo que o fundo poderia, inclusive, ter utilizado como parâmetro até mesmo o valor total máximo de R$2 bilhões que estava colocado antes. Eu lembro que o TCU tinha determinado antes que ficasse suspenso a fase de homologação, uma das fases finais desse processo licitatório, mas que o pregão já tinha ocorrido em R$1,5 bilhão, como eu mencionei, e ele continuaria ocorrendo. Agora, a compra, então, fica liberada ao final desse processo licitatório.